Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com Rui Vieira Neri, musicólogo e historiador da cultura. Já foi secretário de Estado da Cultura em Portugal e é atualmente diretor do Programa de Língua e Cultura Portuguesa da Fundação Calouste Gulbenkian. Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Há 6 anos, o fado foi declarado Património Cultural Imaterial da Humanidade. O Rui Vieira Neri foi presidente da Comissão Científica da candidatura, uma candidatura considerada exemplar, na altura, pela Unesco. Passada esta meia dúzia de anos, que avaliação, que balanço é que faz do impacto deste novo estatuto do fado? É agora mais conhecido, mais ouvido, dentro e fora de portas? Bom, eu acho que o impacto da candidatura se divide em 2 aspectos que são complementares. Um é o facto de que, para preparar a candidatura, houve uma grande mobilização das pessoas em Portugal. Dos fadistas, das pessoas que sabiam da história do fado, dos arquivos, das bibliotecas. E houve aquilo que eu costumo chamar uma reconciliação nacional com o fado. Acabou o período de debate sobre se o fado era fascista ou antifascista, se era progressista ou conservador, e as pessoas compreenderam que é uma parte integrante e essencial da identidade cultural portuguesa. A identidade cultural portuguesa é mais do que o fado, mas não seria a mesma sem o fado. E isso foi talvez o aspecto, para mim, mais importante. O preservar a memória do género, o preservar as fontes documentais. Por outro lado, há um impacto de visibilidade internacional do fado que, de facto, tem sido muito grande. O facto de que a Unesco declarou o fado Património Universal significa que há mais interesse das salas de espetáculo internacionais por convidarem fadistas portugueses, que os turistas que vão a Portugal já sabem que há um fenómeno musical especial que foi assinalado como Património Universal e vão à procura dos sítios em que se faz fado. Portanto, há mais mercado para o fado e, ao mesmo tempo, há mais consciência da nossa parte de portugueses sobre a importância que ele tem na nossa herança cultural. Já há, inclusivamente, alguns festivais de fado fora de portas. É verdade. Esta será uma moda ou poderá haver aqui condições para que seja uma tendência que subsista no tempo? Há sempre um elemento de moda. O fado está na moda e até às vezes isto é um risco porque toda a gente quer entrar no comboio do fado. O fado é, na música, digamos, ligeira, entre aspas, portuguesa, na música popular urbana portuguesa, é o género que vende mais, que atrai mais público e, portanto, nós temos gente do rock, do pop, do jazz, que quer fazer fusões com o fado e entrar, digamos, no barco do fado. E, às vezes, os resultados não são muito interessantes nem para o fado, nem para os outros géneros. Mas o que é certo é que acho que há um movimento de fundo de reabilitação e de revivificação da atividade de fado que eu não penso que vá desaparecer. Modificar-se-á, o fado não será o mesmo que foi à medida que vão entrando mais jovens a cantar e a compor e a escrever letras e, portanto, continuará a mudar, como sempre mudou ao longo da sua história, mas não penso que seja uma moda passageira. Já agora, onde é que o fado é mais apreciado fora de portas? Talvez Brasil? Existe lá um destes festivais? Tem-se feito festivais, mas apesar de tudo, talvez não seja o país em que há mais mercado para o fado. A França tem muito, por exemplo. O Japão, curiosamente, tem uma tradição de acolhimento de fado muito grande. Os Estados Unidos, cada vez mais. Digamos que o circuito da World Music, neste momento, que é um circuito internacional, está muito aberto ao fado em todos os lados. O Brasil, talvez, por estranho que pareça, até é um dos lugares em que, fora de um circuito muito limitado, ainda não há uma divulgação muito grande. Pouco a pouco está a acontecer, até porque há fadistas que começam a fazer crossover com músicas brasileiras e a cantar e gravar com grandes artistas da música popular brasileira, o Caetano Veloso, o Chico. E, portanto, pouco a pouco pode ser que as coisas vão animando mais. Tem a ver também com uma estética e uma sensibilidade também bastante diferente que pode existir entre mas há cruzamentos naturais, quer dizer, depois, quando os músicos se juntam, eles entendem-se muito bem. E isso é o sinal de que há aí um potencial grande. O fado é, obviamente, um género musical português, mas as raízes deste estilo de música podem ser encontradas noutras geografias, noutros continentes. Acabámos de falar do Brasil e algumas destas raízes estão precisamente no Brasil. Que história é que se pode traçar do fado? É um dos grandes especialistas em Portugal sobre esta matéria, mas para leigos, digamos assim, qual é a genealogia do fado? O fado é um fenómeno português e por isto entende-se que aconteceu no espaço de cultura portuguesa que, no período em que ele surge, ele
as primeiras indicações sobre o aparecimento do fado já são do início do século XIX. Nesse momento, a monarquia portuguesa abrange os dois lados do Atlântico, o Brasil e Portugal, com um grande peso para o Brasil, até como suporte económico da monarquia portuguesa. Portanto, ele aparece no espaço português, mas aparece como uma dança cantada em que se juntam elementos europeus com elementos africanos. É uma dança cantada, ou se quiser uma canção dançada, batia-se o fado, como se dizia na altura, e isso era dançado e cantado nas ruas das cidades brasileiras do início do século XIX, e tal como sucedeu com outras danças e canções deste mesmo género, o lundum, a fofa, toda uma série de outros géneros musicais ao longo do século XVIII, chegou a Lisboa. Chegou a Lisboa, sobretudo a partir do regresso da família real do Brasil, em 1821, e enraizou-se e rapidamente foi transformado e adaptado e misturado com outras tradições locais. Eu costumo dizer que se um brasileiro tivesse vindo a Portugal em 1840 ou 50 e lhe dessem a ouvir o fado tal como se fazia em Lisboa, ele perguntaria o que é que eles estão a fazer. Portanto, nasce num contexto de expressão portuguesa e de cultura portuguesa, mas muda de continente. Já agora, que outras tradições veio encontrar em Lisboa? Que mistura, que componentes é que fazem essa mistura? Lisboa, no início do século XIX, é uma cidade que está a ser completamente refeita, porque tem muita imigração. Por causa das invasões napoleónicas, grande parte do país foi destruída. Há uma grande migração interna de gente de todo o país para Lisboa. E isso acontece depois outra vez com as guerras liberais, a partir de 1833, 32, 33, 34. E, portanto, é uma cidade que está a fabricar uma nova cultura que é negociada entre esta gente que vem do país todo. Portanto, este elemento do fado é mais um dos que chega. Mas havia canções de amor, havia danças, e tudo isso se junta nesta síntese que continua a chamar-se fado e continua a ser dançado praticamente até ao final do século XIX. Nós temos caricaturas do Rafael Bordal Pinheiro a mostrarem os políticos dos partidos do liberalismo a dançarem com o Zé Povinho, a dançarem o fado, com uma guitarra na mão, o Fontes Pereira de Melo. Temos caricaturas com o rei Dom Carlos a dançar e o fado, a acompanhar à guitarra o primeiro-ministro, o José Luciano de Castro. Portanto, é curioso que esta tradição se mantém só praticamente a partir de finais do século XIX é que o fado se liberta completamente do elemento da dança. Fora de portas, o fado é visto como música portuguesa, world music? É visto como música portuguesa dentro da world music. A world music é precisamente isso, é um fenómeno, de certa maneira, é outra face da globalização. A globalização pressupõe que nós temos uma indústria musical mundial que produz objetos musicais iguais para todo o mundo e isso faz com que as pessoas depois sintam necessidade de ver, prestar atenção às culturas locais, às culturas musicais locais. Têm curiosidade pelas próprias raízes da sua própria comunidade, mas depois têm curiosidade também pelas outras músicas identitárias e, portanto, surgiu este mosaico em que nós queremos ouvir percussionistas da Nigéria, queremos ouvir tocadores de gamelan da Indonésia e queremos ouvir cantigas dos Andes, América do Sul, e o fado aparece como uma presença portuguesa nesse mosaico de identidades culturais que desperta uma grande curiosidade em todo o mundo. Mas porquê é que esses mosaicos não são muitas vezes conhecidos pelo nome próprio e ficam neste chapéu de chuva da world music, que é tão abrangente que às vezes quer dizer pouco? Quer dizer, o world music é um espaço, ninguém diz que as músicas árabes ou que as músicas africanas ou que as músicas asiáticas que entram neste circuito que são a mesma coisa. As pessoas têm consciência de que vêm de muitos lugares, que são géneros diferentes, mas gostam de ter experiências de culturas musicais diferentes e tentar encontrar pontos de diálogo, até porque a música, não precisando de texto necessariamente, acaba por ser uma linguagem universal, apesar das diferenças das suas formas de construir locais. Portanto, o fado é identificado como fado quando as pessoas vão a um concerto na Austrália ou na Finlândia ou em Marrocos, sabem que vão a um concerto de fado, sabem que vão a um concerto de música portuguesa, mas tudo isso dentro de uma curiosidade que é, digamos, mais ampla por outras músicas. Músicas talvez fora do canon anglo-saxónico. Fora da indústria de massa anglo-saxónica, que é a que domina, de facto. E é muito interessante ver que muitos dos agentes deste fenómeno são jovens. Jovens que, por um lado, querem ter os mesmos gostos musicais dos jovens de Nova Iorque ou de Londres, mas que
querendo-se fazer parte dessa onda, digamos, juvenil à escala mundial, também querem afirmar identidades próprias. E uma das coisas mais interessantes no caso do fado é ver como, tradicionalmente, havia alguma desconfiança, por exemplo, na minha geração, dos jovens em relação à tradição do fado. Era considerado uma música de velhos, uma música conservadora. E hoje em dia nós temos jovens que se expressam e querem expressar a sua identidade através do fado. Esse é um fenómeno muito interessante. Fala-se muito da internacionalização e da necessidade de internacionalização da economia. Em termos de cultura, não está tanto, pelo menos no espaço mediático, esta necessidade, mas é também uma necessidade premente para que haja espaço de crescimento. O que é que o Estado pode fazer e a sociedade civil pode fazer para que haja um maior espaço vital, digamos assim, para a cultura portuguesa? Bom, a primeira coisa que é preciso dizer é que a cultura portuguesa tem hoje em dia uma difusão mundial muito grande. O cinema português ganha prémios nos festivais de cinema do mundo inteiro. A literatura portuguesa é traduzida em múltiplas línguas, um pouco por todo o mundo. A música portuguesa entrou definitivamente, sobretudo o fado, no circuito da World Music e é apreciada em grandes salas de espetáculos em todo o mundo, no Sankei Hall de Tóquio, na Ópera de Sydney, ou sei lá. Portanto, hoje em dia a cultura portuguesa é um dos veículos mais importantes da afirmação de Portugal no mundo. E isso é reconhecido. Uma coisa que é importante também é que Portugal não é uma economia competitiva nas suas indústrias tradicionais baseadas em baixos salários e baixa tecnologia. Só é competitivo se for capaz de incorporar nos seus produtos elementos de originalidade, de criatividade, de inovação, e isso pressupõe uma componente cultural implícita. Dou-lhes um exemplo que eu gosto de citar: os sapatos portugueses, que tradicionalmente eram sapatos de má qualidade, não podiam concorrer, digamos, no topo de gama da indústria internacional. Hoje em dia vendem-se por 300 e 400 euros o par nas melhores lojas de Milão. Porquê? Porque têm designers que são artistas que incorporaram elementos de inovação, de originalidade, de criatividade, de distinção, até de luxo. E, portanto, o impacto da cultura é válido por si mesmo, quer dizer, como expressão da identidade portuguesa, mas também é válido nessa valência económica. Repara, em Portugal, como de resto na Europa, as indústrias culturais representam cerca de 3,5% do PIB e do emprego, que é muito. São muitos milhares de pessoas envolvidas e um rendimento muito importante. E a tendência é para subir exponencialmente. Portanto, não se trata de um luxo que se desenvolve quando tudo o resto está resolvido. É mesmo um fator essencial para uma estratégia de desenvolvimento também económico. Mas no terreno o que vemos é muitas vezes algum, podemos chamar-lhe, déficit de balança cultural entre Portugal e pelo menos alguns países da lusofonia, por exemplo o Brasil, mais uma vez. Em Portugal consome-se muito mais cultura brasileira do que o inverso. O que é que se pode fazer para alterar isto? Bom, é preciso ter em conta a escala. Nós Obviamente, estamos a falar mesmo descontando a escala. 10 milhões de portugueses contra 200 brasileiros. E de uma indústria cultural brasileira já muito sólida. A indústria audiovisual brasileira, por exemplo, exporta para todo o mundo. Você vê telenovelas brasileiras dobradas em árabe na Tunísia. Portanto, obviamente que Portugal, pela própria proximidade linguística e cultural, seria com certeza sempre também parte desse circuito. Acho que, de qualquer maneira, está a começar a haver uma difusão maior da cultura portuguesa. Não me parece que possa ser alguma vez uma troca igual, porque estamos a falar de facto de escalas diferentes. Mas numa estratégia inteligente de promoção cultural pode ajudar a equilibrar mais essa balança. Existe uma ação cultural externa, um programa do Governo, tem dado frutos? Bom, isso prende-se com um problema mais geral, que é o do financiamento público da cultura em Portugal. Não é possível exportar aquilo que não se produz, não é? E, portanto, eu penso que ainda estamos numa fase em que os poderes públicos, quaisquer que sejam as maiorias parlamentares que os exercem, não se aperceberam ainda devidamente do peso da relevância da cultura a todos os níveis. Enfim, cultural estritamente, mas também social, educativo, económico, etc. E, portanto, o Estado não desempenha o papel que devia no estímulo e no apoio à produção cultural, até para cumprir as obrigações constitucionais. É um dos direitos fundamentais que a Constituição reconhece, é o direito à criação e à fruição culturais. E, portanto, quando esse apoio não tem a escala que devia, à escala nacional, depois também é muito difícil que tenha em termos de internacionalização. No entanto,
Eu sei que está a haver um esforço grande, designadamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de tentar encontrar estratégias de penetração cultural, de difusão do ensino da língua, de promoção da cultura portuguesa. O Camões, o Instituto Camões, tem um papel aí muito importante e tem uma presidente excelente, Ana Paula Laborinho, que tem conseguido fazer omeletes sem ovos com poucos meios. Mas eu diria que essa é uma das prioridades de revisão, digamos, da estratégia política portuguesa, é compreender que, quer internamente, quer externamente, o investimento na cultura é um investimento altamente rentável, não é, como eu dizia, um luxo que nos permitimos quando já resolvemos todos os outros problemas. Há quem defenda que o Ministério da Cultura deveria ter uma percentagem fixa do Orçamento de Estado, por exemplo, 1%, que já seria muito mais do que tem atualmente. Neste momento são cerca de 200 milhões o orçamento do Ministério da Cultura. Como é que olha para esta ideia? Acho que faria todo sentido. Se pensar na cifra que eu lhe dei anteriormente, de 3,5% do PIB e do emprego, então falarmos de 1% do Orçamento de Estado pareceria perfeitamente razoável, até porque as verbas envolvidas são verbas que são irrelevantes do ponto de vista macro-orçamental. São peanuts, não é? Qualquer variação do dólar ou do petróleo de um dia para o outro envolve mais verbas do que aquelas que seriam mobilizadas por um aumento desse tipo. E, portanto, é só uma questão de vontade política. Enquanto que qualquer reforma significativa da saúde ou do ensino ou da segurança social tem tantos zeros na cifra que obviamente, choca com grandes limitações orçamentais, o investimento maior na cultura pode-se fazer com verbas muito reduzidas e com resultados espetaculares. Portanto, eu penso que vai ser preciso, para já que os cidadãos tomem consciência dessa necessidade e façam passar essa mensagem aos seus representantes políticos. Isso vai-se fazendo pouco a pouco. Eu acho que isso já aconteceu nas autarquias. Quando começou o processo democrático, a seguir ao 25 de Abril, as pessoas no interior, nas cidades, o que é que queriam? Queriam estradas, queriam luz elétrica, queriam água corrente, saneamento básico, etc. E depois, quando começaram a ter essas condições básicas, começaram a pedir outras coisas. E rapidamente começaram a pedir a biblioteca local, a galeria, o centro cultural, e essas infraestruturas não podem existir sem atividade. Portanto, acho que gradualmente os próprios cidadãos, a própria sociedade civil vai fazer pressão sobre a esfera política para que haja um maior investimento nesta área. Falando de política e de políticos, que balanço é que faz do consulado do atual Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes? Bom, o Luís Filipe de Castro Mendes, antes de mais nada, é um grande poeta da língua portuguesa e isso só por si é uma valência importante. Penso que tem um orçamento demasiado reduzido e, portanto, tem uma capacidade de resposta aos problemas que tem que enfrentar que transcendem muito a personalidade do Ministro. Não, quer dizer, nem São Miguel Arcanjo, vindo à Terra e nomeado Ministro da Cultura, poderia, com este orçamento, responder às necessidades da vida cultural portuguesa. Acho que ele tenta usar a credibilidade pessoal que tem no meio cultural para estabelecer diálogos, estabelecer pontes, mas há um limite para o que é possível fazer sem meios. E, portanto, eu espero que o Primeiro-Ministro e o Governo, no seu conjunto, vão compreendendo, vão-se apercebendo de uma forma mais clara do setor prioritário que a cultura representa na ação governamental e que vão dando ao Ministro da Cultura mais meios para que ele possa exercer um cargo para o qual está muito bem qualificado. Pondera regressar à vida política? A vida política ativa, no sentido de desempenhar cargos públicos, não. Nunca me afastei do debate político e do debate na esfera pública. Tenho participado, enfim, eu sou reconhecidamente, publicamente, um homem de esquerda, tenho participado na formulação de programas de cultura para vários governos ligados ao Partido Socialista, embora eu seja um independente, e quero continuar a ser uma voz ativa, interveniente nesse debate. Mas o regresso à vida política não passa pelos meus objetivos. Tenho objetivos académicos e científicos, de trabalho pessoal, que neste momento são mais importantes para mim. A recordar que foi Secretário de Estado da Cultura, com António Guterres Exatamente. e Maria Carrilho. Esta sua indisponibilidade agora quer dizer que essa experiência não correu tão bem quanto gostaria? Não, é uma experiência que eu não lamento, mas que não me apetece repetir. Certamente não me apeteceria repetir nas condições presentes, em que as limitações de meios são muito mais graves do que foram no tempo em que eu exerci o cargo,
mas mesmo em condições melhores, penso que posso ser mais útil no meu trabalho como musicólogo, como historiador, que, enfim, acabo de fazer, fiz em Macau 60 anos. Acho que os meus próximos 10 anos vão ser importantes para poder pôr cá fora coisas em que tenho pensado e trabalhado e investigado durante a minha carreira, e acho que posso ser mais útil nessa atividade do que no exercício de cargos políticos. Mas, como lhe digo, continuarei sempre interessado a intervir e dialogo muito com os titulares dos cargos, inclusive de orientações político-ideológicas diferentes da minha. Nunca me neguei a essa intervenção e, com certeza, continuarei a fazê-lo. Vai continuar também, por enquanto, à frente do Programa de Língua e Cultura Portuguesa, da Fundação Carlos de Gulbenkian. Perguntava-lhe qual é a mais-valia, digamos assim, da Fundação nesta área. Não é uma universidade, não é um centro de estudos. Onde é que entra a Fundação? Bom, a Fundação Gulbenkian, desde o seu estabelecimento, foi sempre um fator fundamental na vida cultural portuguesa. Pode quase que datar quase tudo o que aconteceu nos últimos 60 anos em Portugal, pode datar o antes e depois da Fundação, até pelo número de bolseiros, pelo investimento cultural. O nosso programa é um programa estratégico, eu iria dizer até cirúrgico. Por exemplo, não tem muito dinheiro, mas faz intervenções que têm uma capacidade reprodutora importante. Nós apoiamos, por exemplo, a circulação internacional de artistas na área da dança, do teatro, do cinema, da própria literatura. Fazemos iniciativas de difusão, fazemos iniciativas de investigação, fazemos colóquios em que juntamos especialistas em cultura portuguesa vindos de toda a parte no mundo, apoiamos publicações, temos uma revista Colóquio Letras, que é possivelmente a mais prestigiada das revistas de estudos literários portuguesas. E, portanto, estamos atentos e somos um parceiro estratégico em projetos que tenham uma capacidade de regeneração do tecido cultural nesta área, e penso que somos reconhecidos como um parceiro importante. Enfim, estamos aqui em Macau no Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas, nós somos um dos patrocinadores do Congresso. O que é que fica deste Congresso? Fica, sobretudo, uma plataforma e uma rede de contactos muito importante entre especialistas que estão dispersos por grandes universidades de todo o mundo. Eu fiquei, mais uma vez, muito impressionado com o alto nível científico da reunião. Fiquei também muito impressionado com o trabalho que está a ser feito aqui em Macau pelo Instituto Politécnico de Macau nesta área da língua e cultura portuguesa. Nós encontramos aqui um parceiro fundamental e só posso elogiar o trabalho do professor Carlos André e da sua equipa nesta área. E justamente esta afirmação de que Macau é um parceiro importante nesta rede que se constrói através da Associação de Lusitanistas é essencial para o avanço dos estudos, não só da linguística, dos estudos literários, mas dos estudos culturais. A língua não é um veículo só neutro de comunicação, é o sustentáculo de expressões culturais e artísticas múltiplas, de um mosaico de culturas, e o refletir sobre esse mosaico de culturas é o que nós estamos aqui a fazer, e penso com grandes mestres e com muitos jovens que estão a começar em todo o mundo, interessados por esta área, e alunos desses mestres já consagrados. Portanto, acho que a Associação Internacional de Lusitanistas tem um papel fundamental. Acho que este congresso é um marco muito importante. Foi importante ter feito o último no Mindelo, em Cabo Verde. É importante fazer este agora aqui, porque isso contribui para esta visão do português como língua universal e das culturas de expressão portuguesa como um fenómeno cultural à escala planetária. E também de produção científica em Portugal. Absolutamente. É também secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Autores. Perguntava-lhe, na era do digital, o que é que a SPA está a fazer para proteger os direitos dos autores portugueses nas mais variadas áreas, neste contexto em que mudou o paradigma de consumo nos mais variados bens culturais. Onde é que ficam os direitos dos autores? Bom, eu sou presidente da mesa da Assembleia Geral, portanto eu não estou no executivo da SPA, mas a SPA tem vindo a ter um papel muito importante, quer na cobrança e distribuição de direitos de autor, digamos, nos suportes tradicionais, quer na gestão de direitos, por exemplo, de difusão, que foram salvaguardados de uma forma importante. Recentemente foi negociado um mecanismo de cobrança de uma espécie de flat fee sobre os suportes de duplicação digital. Portanto, quando você compra um disco duro ou uma pen, está a pagar um pequenino adicional, mas mínimo, naquilo que é o preço geral, mas que contribui para um fundo que depois é distribuído pelos autores.
E a SPA, neste momento, o presidente da SPA, da direção, o Jorge Letria, é neste momento o presidente da CISAC Europeia, da Confederação Internacional dos Direitos de Autor, e, portanto, a Sociedade Portuguesa de Autores está a fazer um trabalho importante de ligação com outras sociedades à escala internacional para intervir, designadamente nas negociações com os grandes operadores, com a Google, com a Facebook, com todos esses grandes operadores que constituem um risco muito grande para os direitos de autor. E, portanto, penso que estamos no caminho certo de defesa dos autores e dos seus direitos. Não há cultura sem autores e, portanto, as pessoas têm que se habituar à ideia de que, tal como compram um bem ou um serviço no mercado, o remuneram, que quando beneficiam de um serviço cultural, alguém está a trabalhar para o produzir. E, portanto, penso que estamos a cumprir a nossa função. Somos claramente a mais atuante das associações portuguesas nesta área, mas é um combate em curso. Acho que já conseguimos algumas vitórias, mas é um combate em curso e contra gigantes, não é? Qual é que é a próxima grande meta, o próximo grande objetivo desta guerra, a próxima batalha? Eu penso que é salvaguardar os direitos sobre difusão digital. Por exemplo, Google está a negociar a digitalização de bibliotecas inteiras e a disponibilização de conteúdos sem passar pelos direitos dos autores que estão apresentados nestas bibliotecas. Isso, obviamente, se não fosse contrariado, constituiria um atentado muito grave, visto que se eu tiver acesso gratuito numa plataforma online, não há remuneração nem para os editores, nem para os autores. Portanto, isso desincentiva completamente, sobretudo, as formas mais frágeis de expressão cultural. Porque os best-sellers, Harry Potter venderá sempre com ou sem plataformas digitais por trás. Mas expressões culturais identitárias, mais frágeis, com menos viabilidade de mercado, precisam de ser defendidas com mais energia e, portanto, essa negociação com parceiros que são multinacionais e que têm um poder político e económico muito grande é obviamente difícil e exige uma ação coordenada da parte das sociedades de autores, que é o que nós tentamos fazer. Mas há aqui um equilíbrio também difícil de conseguir, porque se por um lado, em termos de royalties, os autores poderão não estar a receber e não estão a receber aquilo a que têm direito, por outro lado, têm muito mais visibilidade e podem, por essa via da visibilidade, chegar a mais pessoas e mas fazer mais... a visibilidade não paga rendas de casa, claro. nem o bilhete do comboio. Portanto, os autores precisam de visibilidade e gostam de visibilidade. O que eu queria dizer é que atrás da visibilidade vem mais trabalho, vem mais rendimentos também. Mas se esses rendimentos não existirem porque o produto do trabalho continua a ser disponibilizado sem remuneração, acaba por não ser viável. Este é um grande problema. É verdade que, em alguns casos, por exemplo, há intérpretes, no caso musical, que já usam a difusão internet gratuita e sem remuneração para promover, por exemplo, os concertos públicos. Mas isso não é possível para todas as áreas e, por exemplo, na escrita é um caso particularmente grave. É um debate à escala internacional, não é? Há partidos piratas em vários países que acham que é um direito, o acesso livre à cultura é um direito. Mas ninguém partiria do princípio que quando vai a um médico ninguém deve pagar ao médico, quer dizer... Não digo que seja o cidadão, mas então deve haver um sistema de segurança social que garante essa remuneração, porque senão não há médico, não é? Portanto, há aqui uma espécie de consumismo, digamos, sem ética, que acha que o consumidor tem todos os direitos, mas só sobre esta área, porque em todas as outras áreas o consumidor é cada vez mais esmifrado até ao limite da sua capacidade de pagar. Portanto, o que é necessário é que haja algum equilíbrio e algum bom senso. Se não houver diversidade de oferta cultural, a oferta cultural morre por si. E, portanto, no fundo, no limite, é do interesse destes grandes grupos e destas grandes plataformas continuar a ter conteúdos de grande qualidade. Estes conteúdos de grande qualidade pressupõem que as pessoas possam sobreviver a partir do seu trabalho. E que a criação cultural não seja uma espécie de um hobby que se faz nos tempos livres depois de ter um emprego das 9 às 5 no escritório. Já agora, muito sucintamente, em comparação com os outros países da União Europeia e os outros países do Ocidente, como é que está Portugal nesta área? Penso que estamos na boa média. A questão não é estritamente portuguesa, as soluções também não serão estritamente portuguesas. Acho que nós estamos a acompanhar um movimento internacional
A lei da cópia privada foi uma conquista importante do ponto de vista do espaço português. Estamos também, já agora na SPA, a trabalhar muito com as sociedades de autores dos países lusófonos africanos, por exemplo, e de Timor. Estamos a ajudar a estabelecer sociedades fortes nesses países e, como lhe digo, é um trabalho em que nós sabemos que vamos ter que trabalhar em parceria. Muito bem. Rui Vieira Neri, vamos ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao... Muito obrigado, eu também. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.